adentramos ali o estudo do chakra coronário, né, que é aquele chakra que se encontra no topo da nossa cabeça. A coloração dele é uma coloração violeta, vibrante, né? E tanto o chakra coronário como o chakra frontal, eles são relacionados às forças espirituais superiores, tá? Todos tiveram acesso ao material que o Germano botou no grupo, um resuminho ali, tá? Então, na verdade, o chakra superior, o chakra coronário, né, que tem essa coloração, a associação dele, como está no material, é com a clarividência do mundo astral, né? E na fonte de pesquisa que eu fiz, ele faz essa diferenciação entre a clarividência do mundo astral e a clarividência desse mundo terreno, em relação aos chakras coronários, que é essa abertura da clarividência de tudo aquilo que vem do astral, né? Com a clarividência do mental, que está mais relacionada a situações terrenas, que quando a gente adentrar o estudo desse chakra, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, tá? Então, a gente estudou que todo chakra, ele tem uma relação direta com um sistema fisiológico e um sistema endocrinológico do nosso organismo, né? Então, o sistema fisiológico a que está ligado o chakra coronário é o nervoso central, né? Então, é praticamente toda essa massa cinzenta que cobre o nosso cérebro, tá? A sede dos nossos neurônios corticais, né? E aquela diferenciação que a gente fez que no chakra, é por meio e graças ao chakra coronário, e dentro do chakra coronário, da contraparte física, que é o cérebro, né? Através desses neurônios é que nós temos as memórias das vidas atuais. Porque para acionarmos as memórias das vidas pretéritas, não é? Em processos de regressão, como por exemplo, aí nós temos que acionar e estarmos muito bem conectados com o nosso corpo mental. Lá estão as memórias das outras vidas, e por isso que a gente tem esse esquecimento das vidas pretéritas, que tem uma razão de ser, né? Se nós tivéssemos acesso a tudo que nós já fomos, fizemos e vivenciamos nas vidas passadas, isso nos impactaria muito. Saber que talvez nós estamos encarnados em meio àqueles que nos querem mal, ou que a gente quer mal, que fizemos mal ou que nos fizeram mal. Isso bagunçaria certamente todo o nosso plano reencarnatório. Então, não é por acaso que nós temos o esquecimento das vidas pretéritas. Porque se nós viemos reencarnando, não é? Num plano como a Terra, de provas e expiações e de regeneração agora, né? Há tantos e tantos anos, desde que a Terra era um planeta primitivo, no seu estágio de desenvolvimento, nós já fizemos parte de toda a história da humanidade a que nós temos acesso. Já matamos, trucidamos, escravizamos e por aí afora. Certo? Então, o acesso a essas memórias de vidas passadas se dá naquele momento em que a gente consegue, por alguma técnica ou outra, ou por até mesmo algum dom, alguma autorização da espiritualidade maior, a gente consegue ter acesso através do nosso campo mental. As memórias, né, a que nós temos acesso hoje, elas estão relacionadas, então, ao nosso chakra coronário, quando em vigília, temos, então, acesso a essas memórias desta vida. Salvo a situação de algumas crianças pequenas que ainda estão com o seu plexo nervoso em formação e ainda tem aquela lembrança, ainda que vaga ou em flashes de outras vidas, ou até mesmo uma lembrança mais completa, tá?
do ponto de vista do sistema endócrino, tá? O chakra coronário, quando ativado, né, ele está relacionado com a glândula pineal ou a epífise, que a gente não deve confundir com a hipófise, que é a glândula, a hipófise é a glândula a que está atrelado o chakra frontal. A pineal ou a epífise é aquela glândula que está bem no centro, num corte. Nesse sentido, ela está bem no centro e no meio do cérebro. E ela faz uma espécie de polaridade, né? O sentido desse chakra é fazer a polaridade energética da glândula pineal e os dois hemisférios do nosso cérebro, tá? Porque isso é científico, não é esotérico. A gente sabe que o ser humano, no estado de vigília, quando nós estamos acordados, funcionando, maquinando, exercendo as nossas atividades diárias, nós estamos usando eminentemente a parte esquerda do nosso cérebro, que é a parte do raciocínio, do intelecto, da objetividade, né, de todas essas funções diárias que temos, e pouco ou quase nada usamos o hemisfério direito do nosso cérebro, tá? Que já é aquele hemisfério que é acionado quando nós dormimos e que nos traz informações em forma de códigos, de metáforas. Né? Em um outro momento a gente pode estudar mais aprofundadamente, por exemplo, o que vem a ser os sonhos que nós temos. Mas quando nós dormimos, nós aumentamos a atividade do nosso hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério que tem uma ligação mais direta com o nosso eu superior, com a nossa essência espiritual. Então, coronário, não é? E muito em função do bom funcionamento, do regular funcionamento da glândula pineal, ele é responsável por criar essa polaridade energética entre os dois hemisférios do nosso cérebro. Então, quando a gente está com um fluxo, porque sempre que a gente pensar em chakra, nós temos que pensar em fluxo energético sutil de energia. São aqueles centros giratórios. Mas aí onde é que enxergo? Aqui? São aqueles centros giratórios, aquelas rodas de luz, cada uma na sua coloração, que reduzem, que filtram, que adequam a energia sutil, que vem do astral, tá? Oi, Maria Helena, seja bem-vinda. Oi. Resgatando a ideia de que os chakras, eles servem eminentemente para fazer a transformação energética da energia do prana, do corpo, do universo para o nosso organismo, né? Quando ele está funcionando numa rotação, numa vibração, adequada, canalizando, reduzindo, transformando de forma regular essa energia sutil do plano astral, né? Para o nosso corpo físico, né? Tanto os chakras que vêm desde o corpo mental, astral, até o duplo etérico, para o corpo físico, se esse funcionamento está equilibrado, né, nós conseguimos fazer essa sincronização com os dois hemisférios do nosso cérebro, o esquerdo e o direito. E nós conseguimos ter não só a percepção do mundo material, que é aquela cotidiana, rotineira, que nós temos sem fazer esforço algum, né? Mas nós temos também uma percepção maior do mundo espiritual.
né, das mensagens espirituais da nossa verdadeira essência. E por isso que os clarividentes a clarividência do plano astral, ela é exercida por quem tem esse chakra aberto, né? E com esse fluxo de energia sutil em conformidade, em regularidade, com essa polarização, então, dos dois hemisférios do nosso cérebro, tá? Quando o nosso chakra coronário está desequilibrado, desativado, em desarmonia, porque esse fluxo da energia sutil não está se processando de forma adequada, nós entramos em estados de espírito, como coloquei ali exemplificativamente, confuso, depressivo, alienado, meio assim, sabe? Fora, temeroso, cheio de medos, com intenções suicidas. Tá? Esse é um dos efeitos de um bloqueio ou de uma disfunção no nosso chakra coronário. Em seguida, eu vou fazendo uma pincelada geral, tá, pessoal? A ideia é que quando a gente encerre o estudo de todos eles, a gente possa, né, fazer bastante perguntas, trocas de ideia. E lembrando sempre que o estudo dos chakras é um estudo muito complexo, é algo assim, ó, para muitos e muitos módulos, é algo que a doutrina a respeito diverge em vários aspectos. Há alguns pontos de convergência, outros nem tanto. Então, o que eu estou trazendo aqui são noções muito básicas que vocês não têm obrigação nenhuma de entender, muito menos de concordar, tá? A ideia é só a gente ter essa noção inicial. O nosso sexto chakra, vindo de cima para baixo, então, que é o frontal, ou o chakra do terceiro olho, ele também está relacionado com as forças espirituais superiores, porque são os nossos dois chakras superiores, tá? Em sânscrito, ele é chamado de Ajna, que é a tradução seria o comando, né? E ele está associado com a intuição e com a intuição, com a percepção das formas, pensamentos. Lembram que nós já estudamos que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente cria na nossa mente, aquilo lá em algum dos nossos corpos sutis se materializa praticamente, se é que dá para usar essa expressão, e são criadas as formas pensamento. Então, assim, quem tem a clarividência, né, assim, a exemplo do Gil, olha para a aura da pessoa e vê muitas coisas, assim, que ela pode nem estar pensando, mas que ela pensou, que ela criou e que está lá. É assim, né, Gil? Me corrige, tá, Gil? Se eu tiver errado. Então, é uma clarividência que está mais associada a aspectos fluídicos mais densos em relação à clarividência que a gente tem através do chakra coronário, entende? O chakra coronário está muito mais relacionado a uma clarividência do plano astral, que a pessoa, querendo ou não, vai ter, porque ela tem essa clarividência e as situações vão se apresentar, ao passo que o chakra frontal, o terceiro olho, ele está mais ligado a uma clarividência de fluidos mais densos, das formas pensamentos que nós mesmos criamos, de memórias do passado revividas que a gente fica remoendo e que ficam plasmadas no nosso campo astral e mental, entendem? À medida que a gente vai descendo nessa escala, as percepções e as ligações dos chakras são com funções diferentes. Quando a gente consegue ter uma visão geral de todos eles, a gente entende melhor cada um deles, né? Porque é um sistema, nenhum deles funciona em separado. Então, o chakra frontal, por ser também considerado um chakra ligado às forças superiores, etéricas, ele, no sistema fisiológico, também está ligado ao sistema nervoso, mas não o central. Está mais ligado ao sistema nervoso autônomo, ao hipotálamo, tá? E a glândula do chakra frontal, aí sim,
é a hipófise, tá? Porém, nessa fonte de doutrina que eu estudei, eles nos alertam que quando o teu chakra coronário está bloqueado, o coronário, a função, o teu chakra frontal vai se valer basicamente da hipófise, que é essa glândula aqui no meio. Quando o teu chakra coronário estiver ativado, em equilíbrio, o teu chakra frontal meio que se potencializa e ele se vale tanto da glândula pineal, a epífise, como da hipófise. Os chakras entre si, quanto mais próximos um dos outros, eles têm aquela interface. Tem uma certa interface em suas funções e um segmento no que diz respeito à captação do fluido cósmico universal e a sua transformação para as diversas funções no nosso organismo, tá? Então, quando a gente está quando a gente está com o nosso chakra frontal equilibrado, especialmente se ele estiver em sintonia com um chakra coronário aberto também e fluindo regularmente, a gente tem uma visão muito clara da nossa essência, do nosso eu interior. A gente está muito propício a uma atividade muito intensa de autoconhecimento. Quando há a redução e a transformação do prana, do fluido cósmico universal, de uma forma regular através do nosso chakra frontal, nós estamos muito propícios à reforma íntima, ao autoconhecimento, a saber o que nos pega, o que não nos pega, a disciplina que a gente tem que ter, a postura de vida. E por conta disso, a gente emana uma personalidade, ou um aspecto da nossa personalidade paciente, íntegro, confiável, que inspira confiança e que exerce uma autoridade natural dentre aqueles com quem convive. Porque a energia está fluindo por meio desse chakra de modo a nos dar essa confiança que vem pelo autoconhecimento, né? Eu, na minha época de escola e até hoje, odiava e odeio matemática. Porque eu não conheço. Ó, o Gui ama matemática. Porque eu não conhecia, me mudei muitas vezes, eu não tinha uma base boa, cada vez que uma cidade era uma escola, eu odiava, eu não conhecia, logo eu tinha um bloqueio com ela. E tenho. Na medida que tu desmistifica aquilo que tu não gosta ou que tu tem medo, a coisa se estabiliza. Então, o nosso chakra mental, ele está muito ligado em função do exercício, em razão das funções da glândula pineal, especialmente da hipófise com a pineal, que quando a energia está fluindo bem ali, sem bloqueios, sem aceleração, sem hipoatividade, a gente tem essa propensão ao autoconhecimento, a gente inspira, não é? Confiança e autoridade ao natural. Já quando está em desequilíbrio, o que ocasiona no funcionamento do nosso ser é a falta de concentração, a falta de imaginação, de certa forma, um comportamento cínico, tenso, desinteressado, porque a insegurança, muitas vezes aquela pessoa que é cínica, que é, né, irritadiça, que é provocativa, é porque ela está insegura. E ela está insegura justamente porque ela não se conhece, não se conhecendo, ela tem que se defender de tudo aquilo que a ataca, entre aspas. Entendem? Tudo pinceladas para a gente ir pensando, né? Do ponto de vista, assim, das doenças, né? Eu citei ali na fonte sinusite, cataratas e desequilíbrios endócrinos, que comprometem toda essa parte aqui da função da hipófise. E a cor do chakra, a coloração, né, do chakra frontal é o azul índigo, que é aquele azul, né, mais escuro, para diferenciar
da cor do nosso próximo chakra, que é o laríngeo, que já é um azul mais claro, turquesa, né? Então, o chakra laríngeo, em sânscrito, ele tem aquele nome ali difícil de pronunciar, que é Vishuddha. Eu não sei se está certa essa pronúncia, né? Mas que a sua tradução seria o chakra purificador do sangue. Enquanto que os chakras coronário e mental estão... Coronário e frontal, obrigada. Coronário e frontal estão mais relacionados às forças espirituais superiores. O chakra laríngeo, que ainda é um chakra que pode ser, de certa forma, considerado como um chakra superior, ele está relacionado mais à força mental inferior. Mental, no sentido de ter uma conexão maior, né, mais afinada com o nosso corpo mental, né? Mas inferior, porque não chega a ser aquela afinidade que os chakras coronário e frontal têm com o eu superior, tá? E a associação dele é a criação superior, tá? Todo o processo de criação, de comunicação, de expressão está ligado ao nosso chakra laríngeo, tá? Então, se a gente for transpor essa associação para o sistema fisiológico, ele vai ter ligação com o sistema respiratório, já começa a ligação com o sistema respiratório, porque eminentemente o respiratório é do cardíaco, que nós vamos ver depois, e com o sistema nervoso parasimpático. Então, vocês veem que essa tríade dos chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, todos têm uma certa relação, do ponto de vista fisiológico, com alguma parte do cérebro. O coronário, né, com o sistema nervoso central, o frontal mais com o hipotálamo, e o laríngeo com o sistema nervoso parasimpático, que é a base aqui do cérebro, já descendo, se inervando assim para o pescoço, né? E o seu paralelo no sistema endócrino são as glândulas da tireoide e da paratireoide. Então, assim, existem pessoas que, por conta de problemas nessas glândulas, né, desenvolvem até câncer, né? E tem que fazer todo um tratamento específico. Agora eu não me lembro qual é, não sei se alguém já teve na família ou algum conhecido que tem que ficar em isolamento porque tem contato, o tratamento é a base de um elemento químico que agora eu não me lembro. Hã? Iodo. Isso aí, iodo. Tá? Reposição de iodo. Reposição de iodo, tá? E dentro do sistema endócrino, né, da tireoide, paratireoide, o hormônio que atua nessas glândulas é o tirocalcitonina, esse nome é esquisito aí, mas que é um hormônio que atua no metabolismo de cálcio dos nossos ossos. Veja como tudo tem uma interconexão, né? Então, tem a figura ali mostrando a tireoide e a paratireoide. Então, quando a gente está com o fluxo de energia sutil em funcionamento regular pelo nosso chakra laríngeo, né? Nós temos a capacidade de comunicação e de expressão pela linguagem verbal até mesmo, muito aguçada. É aquela pessoa que consegue falar, né, que está conseguindo falar bem na hora certa, no momento certo, que sabe até onde falar e o que não falar, né? Nós estamos com o equilíbrio dessa nossa capacidade de comunicação. Se esse chakra estiver bloqueado ou com alguma anomalia na redução da energia sutil do cosmo para o físico, né? A gente já dá a reação já é outra, né? É aquele estado de espírito em que a gente precisa ferir com as palavras, né? Que a gente precisa agredir, ou que a gente fica com aquilo entalado, né? Tem pessoas assim que a gente conhece
que quando elas estão com muita raiva ou quando elas estão muito incomodadas com alguma coisa e não conseguem falar, estão sempre com dor de garganta, né? Desenvolve uma laringite, né? Que é a laringite, a inflamação da laringe, né? Chega a inflamar porque fica bloqueado aquele chakra. É o legítimo engolindo sapo, tá? Ou ela fica com ideias dispersas, exagerado no que fala, daí fala assim, né? Aí acaba com o outro cristal que está na frente dela, né? Ou até nem consegue se comunicar. Aí vem as peculiaridades de cada um. Mas as disfunções desse chakra, elas estão relacionadas a problemas na capacidade de comunicação, tá? Em seguida, nós viríamos para o cardíaco, mas eu quero, de propósito, para fazer o gancho da mensagem que eu acho mais importante do nosso encontro de hoje, deixar ele por último. Eu vou voltar no cardíaco, depois vocês vão entender por quê. E nós vamos passar para o terceiro chakra. Então, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, que nós já vamos estudar em seguida, mas eu vou passar para o plexo solar, tá? Que em sânscrito é Manipura, cidade das pedras preciosas, e o plexo solar está ligado à força astral, então já não estamos mais no campo do mental, mas astral, né? Mas a força astral inferior. Por quê? Vocês lembram que a gente tinha, que lá no encontro passado eu disse que nós poderíamos dizer que nós temos 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, e 4 chakras inferiores, esses 4 que estão relacionados aos elementos da natureza, né? Então, o cardíaco relacionado ao ar, o plexo solar relacionado ao fogo, o sacro relacionado à água e o da raiz relacionado à terra, certo? O plexo solar, ele está associado à força do astral inferior, porque ele ainda é um chakra relacionado às coisas terrenas. Plexo solar, junto com o sacro e o chakra da raiz, é um chakra relacionado mais às coisas terrenas, e não às espirituais puras, né? O nome ali, Manipura, vem de Mani, joia, pedra, e pura de cidade. Então, a cidade das pedras preciosas, né? A tradução em sânscrito, tá? E ele está muito associado ao poder de absorção do indivíduo, do prana, e ao poder pessoal do indivíduo, tá? A gente pode dizer assim, a gente sempre fala que vocês podem testar isso. Se você der um abraço, agora tá meio difícil por causa do isolamento, né? Mas dizem que a gente tem que abraçar um outro ser humano por pelo menos uns 15 segundos, né? Que é o tempo mínimo necessário para haver essa troca energética por meio do plexo solar, né? Claro, veja lá quem você vai abraçar, né? Mas eu digo porque há a troca dos fluidos energéticos por meio desse chakra do plexo solar. Ele tem a coloração amarela e ele está ligado diretamente ao sistema digestivo. A associação dele antes disso, né, dentro daquela situação assim do poder pessoal do indivíduo, ele está muito relacionado às emoções, mas não as emoções numa vibração superior, as emoções numa vibração mais terrena, tá? E do ponto de vista do sistema endócrino, ele está relacionado às glândulas suprarrenais e ao córtex externo das glândulas suprarrenais, tá? Ao pâncreas, mais especificamente, que tem ali no desenho, vocês veem as ilhotas de Langerhans, que são grupos de células lá do pâncreas. Então, quando
o fluido energético sutil, né, do prana, é bem trabalhado, é bem assimilado, né, e o plexo solar está numa atividade regular, o indivíduo é dotado de um sentimento de vitalidade, porque está relacionado ao seu poder pessoal, de vitalidade, de coragem, de determinação, de liderança, mas tudo num espírito não competitivo, num espírito positivo, de afetividade, de uma autoestima regulada e, de certa forma, até sereno. Porque essa troca está acontecendo de forma a empoderar as tuas potencialidades individuais, tá? Por isso, assim, o amarelo, né? A cor vibrante do amarelo para isso, para o empoderamento e para o indivíduo se apossar daquilo que é seu, daquilo que lhe levanta coragem e autoconfiança, né? Já quando ele está bloqueado ou desequilibrado por qualquer outra razão, entram as reações defensivas, né? De agressividade, de agir com covardia, com presunção ou com muita timidez, são aqueles paradoxos, aqueles duos, né? Ou a pessoa fica extremamente agressiva ou covarde, ou ela fica extremamente presunçosa, arrogante ou tímida, ou ela fica num sistema assim de muita aceleração ou de fadiga, de fraqueza, egoísmo, cansaço, porque não está fluindo de forma equilibrada essa troca energética do mundo astral para o físico e vice-versa, podendo chegar então a causar doenças de úlceras, porque como está ligado muito ao sistema digestivo, né? Úlceras estomacais, de duodeno, né? Então, uma reação muito comum para todos nós quando a gente leva uma rajada assim de energia negativa é aquele embrulho no estômago, sabe? Então, tem determinados lugares ou pessoas, situações que a gente enfrenta, né? Alguns esotéricos até dizem que a gente deve proteger, né, o plexo solar, né? Cruzar as mãos bem aqui em frente ao plexo solar. Claro, ó, se a gente faz isso, tu aciona ele ali, né? É uma simbologia, mas que no fundo, tu tá protegendo energia. Não é que o teu braço protege, né? Mas tu tá protegendo energeticamente. Aqui o que, sabe, os vampirizadores sugam a nossa energia ali pelo plexo, não é, Gil? Plexo solar ali, tu recebe, tu doa aquilo que tá no teu entorno, né? Então, assim, quando a gente sabe de antemão que vai ir num lugar pesado, que vai se encontrar com alguém pesado, ou que vai ter que lidar com uma situação assim tensa, é bom a gente se proteger. A gente imaginar, a cor do nosso plexo solar, ela é a coloração dela, o ideal, né, o funcionamento vibracional dela é o amarelo, mas se a gente precisa proteger o nosso plexo solar dessas influências, é interessante tu imaginar o violeta ali, né? Que o violeta cria uma barreira energética, que o que é teu não sai, o que não é teu não entra. Então, são exercícios, né? São imagens que a gente, e colorações que a gente plasma para proteger determinados pontos de entrada e saída de energia. Não se angustiem, tá, pessoal? É muita coisa. Eu tô aqui fazendo, lendo, me lembrando. Isso é uma coisa, assim, que ao longo de muitos anos, de muita prática, de muito estudo, a gente vai cada vez compreendendo um pouquinho mais. Essa nossa primeira conversa aqui é para a gente ter uma ideia, tá? Depois, então, o plexo solar ligado ao elemento fogo, porque o fogo nos traz essa questão da energia, da vitalidade, da coragem, do poder, da transformação. Em seguida, vem o nosso segundo plexo, chakra, que está ligado à tríade dos chakras inferiores, que é o sacro, né? Então, o nome dele em sânscrito é Svasthana, não sei se é assim que se diz,
Mas Svadhisthana. Svadhisthana, né? E ele, a tradução dele eu acho tão linda, né? É o domicílio do eu. Tá ligado ao elemento água. Eu sou meio suspeito que eu sou câncer, ascendente em câncer, então mais água que eu, só oceanos. Então, assim, é o domicílio do eu, porque o chakra, o sacro, né, ou o esplênico, que alguns falam, ele tem toda essa função relacionada à capacidade de absorção, assimilação e retenção do prana, né? O sva significa eu, ou prana, e o adhisthana, o domicílio, o assento. Então, é o assento do eu, o domicílio do eu. É o chakra ligado aos sentimentos, à expressão das emoções sensuais, da sexualidade, da criatividade, que é diferente do erotismo, né? Ele está ligado no sistema fisiológico ao geniturinário, ou seja, toda a parte do sistema reprodutivo, e por isso o domicílio do eu, né, que remete àquela coisa do útero, da proteção, do aconchego, da absorção, da retenção, né, mas também com essa parte do sistema geniturinário, porque pega também parte do intestino, bexiga, próstata, o sistema, alguma parte do sistema renal. E o sistema endócrino é ligado às gônadas, né? Os ovários nas mulheres e os testículos no homem, tá? Que são responsáveis essencialmente pelos hormônios sexuais. Quando a gente está com o chakra sacro esplênico equilibrado, a gente tem uma atividade sexual equilibrada, a gente é movido por uma energia de alegria, de entusiasmo, de criatividade, a flor da pele, mas tudo na medida certa, né, a se manter respeitoso, gentil, tolerante e receptível, porque essa função de absorção, de assimilação e de retenção do prana, quando equilibrada, ela é na medida a você se demonstrar criativo ao ponto assim de ser altamente produtivo e da tua alegria, das tuas emoções assim contagiarem as pessoas que te cercam, mas não excessivamente assim a ponto de ser alguém materialista, mal-humorado, possessivo, preguiçoso, ciumento, invejoso. Vocês vejam que, conforme seja o equilíbrio ou não dessa energia sutil através de cada chakra da tua constituição, será uma forma ou outra de expressão do teu ser, tá? E o sacro, então, quando muito desequilibrado, a gente pode desenvolver o câncer no útero, porque todo desequilíbrio em determinado chakra, todo desequilíbrio do fluxo de energia sutil em determinado chakra, necessariamente vai afetar o sistema fisiológico e a glândula, o sistema endócrino relacionado àquele chakra. Mais ou menos conforme seja um desequilíbrio leve ou até chegar a um bloqueio do chakra. Então, pode causar, em casos o desequilíbrio do sacro, em casos extremos, pode ocasionar um câncer uterino, colite, a síndrome do intestino irritável, que é muito comum nos dias de hoje. A pessoa passa mal, viram uma vez a síndrome do intestino irritável, ou dores lombares, assim, sem muita explicação, né? Sem muita relação com exercício, com isso, com aquilo. Por quê? Porque nós estamos assimilando mal a energia do prana, e nós podemos estar retendo muitos sentimentos ali. E isso está bloqueando toda a nossa capacidade criativa e de uma boa assimilação dessa energia, que é fundamental para a criatividade e a produção,
A cor, então, do chakra sacro é o laranja, né? Também está relacionado à terra. E depois a gente vai para o básico, ou chakra raiz, Muladhara, né? Mul de base, Adhara apoio, né? Que está relacionado à força Kundalini. A força a que se relaciona o chakra sacro, esse que nós acabamos de estudar, é o prana propriamente dito. E do chakra básico ou raiz é a força Kundalini, que é aquela força das entranhas da terra, né? Que quando consegue, partindo do chakra básico, né? Fluir naturalmente, sem nenhuma obstrução, por todos os chakras até o coronário, né? Promove o alinhamento dos chakras e um estado de equilíbrio, né? Muito difícil até de ser alcançado, mas é aquela energia, não é, que vem das entranhas da Terra e que tem essa força de alinhamento dos chakras, de equilíbrio, de ascensão, né? E então o chakra básico ele está, né, lá no períneo da gente, ou lá na base da coluna espinhal, né? E ele está muito relacionado a essa questão do nosso instinto primário de sobrevivência, né? De lutar em meio a uma situação que exige, não é, esse instinto pela sobrevivência, ou até de fugir para sobreviver. E ele está associado ao elemento terra, dentre os elementos da natureza, tá? No que diz respeito ao sistema endócrino, ele está relacionado às glândulas suprarrenais, mas aí a parte interna das glândulas suprarrenais, tá? Que é responsável pela produção da adrenalina, que é aquele hormônio que é lançado no nosso sistema nos momentos de estafa ou de tensão. Então, quando a gente vê muitas vezes assim dizer que uma mãe num acidente consegue levantar o carro para tirar o filho das engrenagens e tudo mais. Por quê? Porque há uma liberação muito grande de adrenalina, aciona muito intensamente esse chakra que nos traz esse instinto de sobrevivência, de luta, de firmeza, de pé no chão e dá aquela mega força, né? Então, associado a essas glândulas. Então, quando ele está equilibrado, o indivíduo tem aquela capacidade de se manter com os pés no chão, objetivo, autoconfiante, desapegado do passado, dinâmico, transparente, corajoso, ousado. Ele não tá, ele tá longe de ser alguém temeroso e acuado. Já quando ele está em desequilíbrio por uma carga excessiva de energia prânica fluindo ali, a pessoa fica paranoica, fica defensiva, fica grosseira, raivosa, estressada, impaciente. Quando o fluxo de energia está baixo ou bloqueado no chakra básico da raiz, a gente fica prostrado com aquela sensação de incapacidade, de que não consegue se desapegar do passado, fica naquela coisa que parece que não tem vontade de fazer nada, que tudo que começa não rende, né? E a cor desse chakra é o vermelho. Então, quando muito desequilibrado esse chakra, por uma excessiva energia, por exemplo, ali, né? Pode ocasionar hemorroidas, fissuras retais, estrangulamento do útero ou, quando muito fraco, o fluxo, diarreia, prisão de ventre, mas está associado muito mais a esses elementos. Então, eu sombreei ali essa parte do estudo dizendo que o chakra básico, ele tem uma forte relação com o chakra sacro, que são os mais inferiores que temos. Só que no chakra básico, ele está associado, né, ao processo de liberação, de eliminação. Ao passo que o chakra sacro, ele está relacionado àquilo que nós acabamos de falar, ao processo de absorção, de assimilação e de retenção.
tá? Por que que eu deixei, eu já estou acelerando, porque já estão me avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Por que que eu deixei o chakra cardíaco para o final, tá? Que é o nosso quarto chakra. Deixa só eu subir ali. Então, o chakra cardíaco, ou o Anahata, ele está ligado com a força astral, mas a força astral superior, tá? É a expressão do amor. O amor por si próprio e o amor pelo teu próximo, tá? E o chakra cardíaco, ele é entendido como o chakra que faz a união dos 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, com os 3 chakras inferiores, o plexo solar, o sacro e o da raiz, tá? O elemento dele, da natureza, lembram que os 4 inferiores estão associados, é o ar, tá? Então, ele é entendido como esse chakra de transição das energias terrenas, que vem desde o básico, do sacro e do plexo solar, com as energias espirituais superiores, tá? Então, assim, eu achei lindo isso que eu li, né, nesse livro na medicina vibracional. Assim como o ar, o chakra cardíaco está situado entre o céu, coronário, mental e laríngeo, e a terra, plexo, o plexo solar, o umbilical ou sacro e o básico, tá? Então, a que sistema fisiológico ele está ligado? Ao sistema circulatório e ao sistema respiratório. Ele proporciona, através do chakra cardíaco, que há a nutrição da energia sutil aos túbios bronquiais, aos pulmões e a essa região aqui dos seios. O ato de amamentação que nós mulheres, podemos fazer, é um dos atos de maior nutrição da energia prana, de troca de energia prana que tu pode fazer com aquele indivíduo que está ali contigo. E dentro do sistema endócrino, vai ficar muito rápido para a gente estudar tudo isso, eu vou começar só a dar umas pinceladas. A glândula é o timo, tá? Que atua na regulação da resposta do nosso sistema imunológico. As timosinas e as timopoetinas são hormônios do timo que elas aumentam e regulam a atividade das células sanguíneas responsáveis pela defesa do nosso organismo. O que eu quero estudar com vocês melhor e mais aprofundado, possivelmente no próximo encontro, é a relação muito importante que o chakra cardíaco tem no que diz respeito à defesa imunológica do nosso organismo, especialmente a defesa contra vírus e bactérias. E nós vamos poder fazer uma relação muito interessante com o momento de pandemia que a gente está vivendo. Por que que numa casa, né, pessoas que convivem sobre o mesmo teto, uns têm o efeito do vírus, outras não, outras sintomáticas, outras assintomáticas. Comecei a estudar isso aqui, pessoal, e é fantástico, assim, ó, como isso faz sentido. Eu botei ali no material, então a gente pensa assim, cardíaco, a glândula é o timo, e os hormônios produzidos pelo timo, que é essa glândula, né, vocês podem ver ali na fotografia, são hormônios responsáveis pela regulação da atividade imunológica do nosso organismo. Por meio dessas células assistente T e essas células T matadoras, essas células dentro do sistema imunológico, elas têm essa capacidade de destruir, né, de remover, de eliminar células
células invasoras ou proteínas invasoras ao nosso organismo. Eu, quando tentei engravidar do Gui, eu perdi 2 bebês entre o João Pedro e o Gui, né? Que eu fui para imunologistas para estudar o que estava acontecendo comigo, porque eu nem sabia mais o que era aquilo. Eu aprendi sobre as natural killers, que são as células NK, células matadoras, né? Que elas têm justamente essa função, porque tu vê ali o teu útero, ele está muito perto do períneo, né? Então, ele está muito perto de uma região que é minada de bactérias nocivas, tudo mais. Então, o teu útero, o útero da mulher, ele tem muito dessas natural killers, essas células matadoras, justamente para eliminar o que é estranho ao teu organismo, para te proteger, entende? Agora, para o teu timo estar funcionando bem e para essas células não eliminar aquilo que não era para ser eliminado, as tuas emoções e outras funções tão, né, grandiosas do nosso, de outros tantos chakras têm que estar regulada, porque onde um chakra está bloqueado, ele cria aquele efeito represa nos outros, né? Quando tu represa um rio, o que acontece? Fica toda a água represada de um lado e a secura do outro. Então não adianta tu superestimular um chakra ou hipoestimular um chakra, porque não vai, ele além de perturbar o sistema fisiológico e endócrino ligado àquele chakra, ele vai afetar os outros chakras também. E as coisas começam daí a fazer um sentido muito grande nas doenças que nos aparecem, no nosso sistema de defesa e tudo mais. Eu realmente vou ter que encerrar por aqui, nem na metade da parte que eu queria chegar, assim, que eu acho que é o mais fantástico de tudo isso, mas nós vamos retomar, então, na segunda-feira que vem, a partir do chakra cardíaco, para entender muita coisa e para refletir sobre muita coisa importante, assim, da nossa rotina, dos nossos cuidados pessoais, que a gente pode melhorar para se livrar de muitos incômodos que a gente tem, por conta de um mau funcionamento aí no fluxo de energia sutil dos chakras. Aí, pessoal, eu só falei, não permiti que ninguém falasse nada, que ninguém perguntasse, mas eu fico, assim, querendo dizer, né, o máximo que eu posso dentro desses minutos. Então, a gente encerra e eu fico aqui, assim, para a gente conversar o que vocês quiserem conversar. E quem não puder continuar depois do encerramento e quiser anotar a pergunta, como a semana que vem nós vamos continuar falando sobre os chakras, pode fazer também a pergunta na semana que vem, talvez no início, né? No início da semana que vem, do encontro que vem, né? Não só pergunta, mas porque esse é um assunto muito... Os chakras é um tema muito polêmico, né? Tem pessoas que falam em colorações diferentes, em funções associadas, em funções exclusivas, relacionam um chakra, né, a uma determinada glândula, enquanto outros a outra. Isso tudo é muito variável na doutrina a respeito, tá? Eu fiz um apanhado aqui daquelas fontes que eu coloquei ali no material, mas eu tô super, hiper aberta, né? Ainda mais a Maria Helena, que eu sei que tem um estudo muito forte sobre isso, né? No centro espírita que ela trabalha. Eu gostaria que na segunda-feira que vem ela pudesse nos ajudar, tá, Maria, com isso também, para a gente poder conversar e trocar ideias e aprimorar, tá? Vamos só fazer o encerramento, então, e depois a gente continua conversando, tá?